Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e estudaremos pronome relativo e orações subordinadas adjetivos, certo? Nós já estudamos as orações subordinadas substantivas e agora veremos as orações subordinadas adjetivas e o pronome relativo, que é essencial para começarmos a estudar as orações subordinadas adjetivas. Então vamos lá começar a estudar o pronome relativo. E o que são pronomes relativos? Diz-se pronome relativo a palavra que relaciona duas orações substituindo um termo de uma oração anterior. Então o pronome relativo ele vai relacionar as orações e vai substituir um termo, certo? Então vamos lá perceber como isso acontece. Vejam um exemplo que o livro traz na página 48. Caso mais drástico foi o do grupo Borders, que à época pediu concordata. Percebam que o que ele está ligando as duas orações e está substituindo grupo Borders, certo? Então, observem aí a função do pronome relativo, está claro. Ele vai o quê? Relacionar duas orações e vai substituir um termo, certo? O pronome relativo, ele vai conferir coesão e coerência ao texto. O que isso significa? Pensem, se eu tivesse que repetir grupo Borders, como ficaria? Caso mais drástico foi o do grupo Borders. Grupo Borders, à época, pediu concordata. Ficaria o quê? Ficaria desarmonioso, certo? Então, desta forma, o pronome ele vem para o quê? Substituir o termo, certo? Que já havia sido dito, certo? Então, o pronome ele vai dar coesão e coerência por quê? Porque trará sentido, certo? E estruturação ao texto. Não ficará desta forma desarmoniosa, certo? E nós vamos observar que existem os pronomes relativos invariáveis e variáveis, certo? Então vejamos quais são os pronomes relativos invariáveis. Que, quem, retoma pessoa ou ser personificado e onde, certo? Os pronomes relativos invariáveis, eles recebem este nome porque eles não irão flexionar, certo? Não haverá preposição, não haverá essa preposição. No entanto, os pronomes relativos variáveis, eles irão flexionar sim. Observem, o qual, a qual, certo? Flexiona em gênero, os quais, as quais, quanto, quanta, quantos, quantas, cujo, cuja, cujos, cujas. Então, flexiona em gênero e número, certo? Então, pronome relativo invariável, ele não irá flexionar, certo? Ele será utilizado da mesma forma, ele permanece do mesmo jeito. Que, quem e onde. Pronomes relativos variáveis, eles irão flexionar, certo? Em gênero e número. Irão concordar. O, qual, a qual, os quais, as quais, quanto, quanta, quantos, quantas, cujo, cuja, cujos e cujas. É importante também lembrar a função deles, porque eles são importantes, os pronomes relativos, porque eles vão relacionar duas orações e irão substituir um termo que já foi dito, certo? Na oração anterior. E eles vão dar o quê? Coesão e coerência ao texto. Por quê? Porque irá conferir sentido, certo? O texto terá um sentido, certo? Bom, comecemos então agora a analisar os pronomes invariáveis, certo? Os pronomes que, quem e onde. Vejamos então. Pronome que pode ou não ser precedido de preposição.
Exemplo, Ito é a cidade em que nasci. Aqui eu tenho um verbo, eu irei olhar para o verbo. O meu verbo, ele é o quê? Transitivo indireto. Quem nasce, nasce em algum lugar, certo? Logo, eu terei o quê? O pronome que precedido de preposição. Aqui eu tenho a preposição e o pronome relativo, certo? Então, eu saberei quando o pronome será precedido de preposição ao olhar para o verbo. Eu tenho que classificar o verbo. Observem o outro exemplo. Gostei da resenha que li. Aqui não há, o pronome ele não está precedido de preposição. Por quê? Porque o verbo ler, ele é um verbo transitivo direto, certo? Não pede preposição. Quem lê, lê algo, certo? Vejamos então agora o pronome quem. O pronome quem, ele é restrito, certo? Restrito a quê? A se referir à pessoa física ou um ser personificado, certo? E ele sempre será precedido de preposição. Observem o exemplo. Ela perdeu a amiga de quem muito gostava. Tenho aqui o pronome quem e ele está precedido de preposição. O pronome quem está se referindo a quem? Amiga, certo? Amiga é uma pessoa, certo? Da mesma forma, nós temos o exemplo no livro de vocês na página 49. Gutenberg, por quem tenho muita admiração, desenvolveu a prensa gráfica. Tenho aqui a preposição por e o pronome relativo quem. E o pronome ele está se referindo a Gutenberg, que também é o que? Uma pessoa, seguindo a regra, certo? Do pronome quem, da utilização do emprego do pronome quem. Vejamos agora o pronome onde. E é importante que vocês fiquem atentos, porque o pronome onde ele tem alguns pontos, certo, que se devem observar. Vamos lá então. Página 49. O pronome relativo onde só pode ser empregado para indicar lugar concreto, espacial. Além disso, atua sintaticamente como adjunto adverbial de lugar. Para indicar situação, deve-se empregar o termo em que. Então, eu utilizo o pronome onde, o pronome relativo onde, quando eu quero me referir a lugar concreto, certo? Espacial. Vejamos o exemplo. Conheceu a casa onde vai morar. Eu tenho o pronome relativo onde e o lugar físico. A palavra casa me indica o que? Lugar físico, certo? Logo, eu emprego o pronome onde, certo? E ele está sendo empregado de forma correta, por quê? Porque está indicando lugar concreto, espacial. Agora vejamos o pronome indicando situação. Foi ao congresso em que estavam poetas. Aqui eu estou me referindo aqui a uma situação, congresso, certo? As pessoas estão reunidas, certo? O congresso é uma ideia, certo? Uma situação, e isso está no campo abstrato. Uma situação, ela não é concreta, ela é algo abstrato. Logo, eu utilizarei o que? Em que, certo? Se eu percebam como eu não tenho como utilizar onde, por quê? Porque eu estou me referindo a uma situação, não a um lugar concreto. Eu não poderia dizer foi ao congresso onde estavam pessoas. Isso é incorreto. Por que incorreto? Porque aqui congresso está se referindo a uma situação, certo? Logo, eu utilizarei então em que.
Então, vamos lá recapitular. Quando eu estiver me referindo a um lugar físico, eu uso o pronome onde. Quando eu estiver me referindo a uma situação ou algo abstrato, certo? Eu irei utilizar o pronome em que, certo? Que me dê essa ideia de situação, de abstração. E temos também o uso do pronome aonde, certo? Vejamos então o que é o aonde, quando, como devemos utilizar. O pronome relativo aonde é empregado somente com verbos que indicam movimento, como chegar e levar, entre outros. Vejamos então o exemplo, que está aqui no livro de vocês e acabou cortando por causa da imagem. Nós conhecemos o restaurante aonde ele costuma ir, certo? Vejam só, eu tenho aqui o aonde, que é o que? O meu pronome relativo, que pode ser o que? Eu posso estar, é o mesmo que para onde eu estou indo, certo? Indicando o movimento. E como eu sei que está correta a utilização do pronome aonde? Porque eu tenho o verbo ir, indicando o que? Movimento, certo? Então, o pronome aonde, ele só é utilizado quando o verbo está indicando o quê? Movimento, verbos que indicam movimento, como chegar, ir, levar e assim como outros, certo? Observem também que o advérbio aonde, certo? Ele vai equivaler à expressão a que lugar ou para que lugar também. Aonde você vai, certo? Aonde você está indo? Está equivalendo ao que? A que lugar você vai? Para que lugar você está indo? Certo? Então, me dá a ideia de movimento. Então, vamos lá recapitular. O pronome relativo onde ele será utilizado para indicar lugar concreto, espacial, ou seja, espaço. Em que ele será utilizado para situação, certo? Indicando situação. E o pronome aonde, certo? Ele indicará o que? Movimento, certo? Então, ele aparecerá com verbos que me dão a ideia de movimento. Eu não posso falar onde você vai. Por quê? Porque o onde me indica lugar concreto, ou seja, espaço ali fixo. E o aonde, ele me indica o que? Movimento. Vejamos então os pronomes relativos, o qual, a qual, os quais, as quais. Eles se referem a uma pessoa ou coisa, certo? É importante usá-los para evitar frases ambíguas. Veja, conhecemos a irmã de Pedro, que analisa livros de ficção científica. Nesse caso, o termo antecedente pode ser irmã ou Pedro. Então, se eu utilizar somente o pronome relativo que, eu que estou lendo, certo? Não saberei quem analisa livros, se é irmã de Pedro ou se é Pedro, certo? Mas como eu vou eliminar esta ambiguidade? Eu irei utilizar o pronome o qual ou a qual. Se eu me referir à irmã de Pedro, eu usarei a qual. Se eu me referir a Pedro, eu usarei o qual. Observem. Conhecemos a irmã de Pedro, a qual analisa livros de ficção científica. Conhecemos a irmã de Pedro, o qual analisa livros de ficção científica. Observem como os pronomes eles mudam totalmente o sentido daquilo que está sendo expresso, certo? Ele vai o que vir para substituir um termo que foi dito anteriormente, certo? E evita o que? A ambiguidade. Agora vamos estudar as orações subordinadas adjetivas. Nas aulas anteriores nós estudamos sobre as orações subordinadas substantivas, certo?
classificação e pontuação. E agora nós estudaremos as adjetivas. As orações subordinadas adjetivas exercem função de adjetivo, ou seja, elas irão caracterizar o termo antecedente. Irão caracterizar algo, certo? E neste caso é o que? O termo antecedente. E este termo antecedente, ele pode ser um substantivo ou um pronome, certo? Vejamos então o exemplo. O livro da menina reúne histórias que a autora compartilha. Se eu tenho uma oração subordinada, eu tenho uma oração principal, certo? O livro da menina reúne histórias é a minha oração principal. Que a autora compartilha é a minha oração subordinada, certo? E como eu irei identificar que é uma oração subordinada adjetiva? Porque ela está caracterizando histórias. Histórias é o que? O meu substantivo, é o termo antecedente, certo? Logo, eu tenho que uma oração subordinada adjetiva. E vocês vão observar que as orações subordinadas adjetivas, elas podem ser substituídas por adjetivos. Observem que a autora compartilha. Eu posso substituir por compartilhadas. O livro da menina reúne histórias compartilhadas. O livro da menina reúne histórias que a autora compartilha. Eu tenho a mesma ideia, certo? Mas nem sempre a oração subordinada adjetiva pode ser substituída, certo? Antes de passarmos para o exemplo em que não há substituição, observem que o pronome relativo, ele ligará a oração principal, ele ligará a oração subordinada adjetiva à oração principal, ao termo antecedente, certo? Então, é importante o estudo do pronome relativo para podermos entender e estudar as orações subordinadas adjetivas. Agora vejamos um exemplo em que não é possível substituir a oração subordinada adjetiva por um adjetivo. Podem existir casos que são como os seus. Eu não tenho como substituir por um adjetivo, certo? Então, neste caso, ela não é substituível, mas no primeiro caso nós conseguimos substituir por um adjetivo, certo? Antes de começarmos a ver a classificação das orações subordinadas adjetivas, nós vamos observar que é possível identificar, certo? A oração subordinada adjetiva através do pronome. Se eu conseguir substituir o pronome o pronome relativo por outro pronome relativo, significa que aquela oração é uma oração subordinada adjetiva, certo? Exceto nos pronomes cujo, cujas e suas variações, certo? Então vamos lá observar o exemplo rapidamente da página 51. O livro da menina reúne histórias as quais a autora compartilha. Foi substituído o pronome relativo que pelo pronome relativo as quais, certo? Logo, eu consegui reconhecer como uma subordinada adjetiva. Por quê? Porque eu consegui substituir o pronome relativo por outro pronome relativo, certo? Agora, entraremos com classificação das orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas, elas podem ser restritivas ou explicativas. Na oração subordinada adjetiva restritiva, eu terei a restrição, certo? Irá ser restringido o termo antecedente. A oração ela irá restringir o sentido do termo antecedente, certo? Observe, o professor indicou clássicos que são importantes para os alunos. Ou seja, apenas alguns livros. Esses livros são os importantes, certo? Restringiu-se o sentido do termo antecedente. O professor indicou livros clássicos que são importantes para os alunos, ou seja, só os livros clássicos que são importantes.
apenas alguns livros. Eu tenho essa ideia de restrição, de que foram aqui apenas alguns livros. E na oração subordinada adjetiva explicativa, eu terei, como o nome dela já sugere, a explicação. É uma informação a mais sobre o termo antecedente, certo? Então, vejamos aqui na página 52, o informativo amarelo. Já a oração que explica o sentido de seu antecedente, sem limitá-lo, e aparece após a vírgula ou entre vírgulas, é denominada oração subordinada explicativa. Essa oração amplia o sentido de seu antecedente e geralmente apresenta uma informação que não é essencial para a identificação deste. Logo, pode ser omitida sem prejudicar a compreensão da frase. Então, a oração subordinada explicativa, ela irá o quê? Explicar o termo antecedente, certo? Sobre o termo antecedente, irá o que? Ampliar seu sentido, diferente da restritiva, o quê? Que restringe. E ela irá o quê? Aparecer entre vírgulas ou após a vírgula, certo? E ela pode ser ou não retirada, certo? Em alguns casos, ela pode ser retirada sem alterar o sentido da oração. Vejamos o exemplo. Os livros, que são de origem africana, foram encontrados no acervo de um famoso escritor. Aqui eu tenho a minha oração subordinada adjetiva explicativa. Por quê? Porque está me explicando a origem, de onde são estes livros, certo? E eu posso muito bem retirá-la e entender o que está sendo posto. Por quê? Porque está sendo dito que esses livros eles foram encontrados no acervo de um famoso escritor, certo? Sobre a origem desses livros é só uma informação a mais, é só uma explicação, certo? Vejamos agora o informativo em verde, em que me mostra as orações subordinadas adjetivas reduzidas, certo? As orações subordinadas adjetivas que não são introduzidas por pronome relativo e que apresentam o verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio, recebem o nome de orações subordinadas adjetivas reduzidas. Exemplos. Eu fui o primeiro aluno a analisar o livro. Aqui eu tenho o verbo no infinitivo, analisar, certo? E observem aqui, Pedro comentando a minha análise apontou alguns problemas. Eu tenho que uma oração subordinada adjetiva reduzida. Como eu sei que ela é reduzida? Porque ela está apresentando o quê? Nesta primeira, o verbo no infinitivo e aqui o verbo no gerúndio, certo? Vejamos o último exemplo. Minha professora de literatura analisa os livros aclamados pelo público. Eu tenho aqui aclamados, indicando que o verbo ado, o sufixo que me indica que o verbo ele está no particípio, certo? E eu consigo identificar aí uma oração subordinada adjetiva reduzida. Por quê? Porque ela apresenta o verbo no infinitivo, gerúndio ou particípio, certo? Bom, e com base no que nós estudamos, eu proponho a vocês a atividade para casa, atividade do livro da página 47 e 48 e da página 50 a 54. É isto e até a próxima aula.